Muito bem. Amigo curioso está chegando aqui. Cássio, eu era testemunha de Jeová até pouco tempo. E era o que eu mais ouvia. Não vamos questionar as decisões de Jeová. Se ele mandou destruir, é porque ele sabia o que estava fazendo. Não. É exatamente isso que a gente escuta. Olha, amigo curioso, muito obrigado aí pela colocação. Gente, essa questão das religiões, como eles trabalham o medo e a culpa, como eu já disse aqui nas lives, eu atendo muitos, né, cristãos desigrejados. Eu acho engraçado esse nome, sabe? Desigrejado. Né? Como se, de repente, estar junto de Jesus dependesse da igreja. Se você não estiver numa igreja, você está perdido, né? E não tem isso na Bíblia. Não tem. Mas, enfim, eles chegam cheios de neuroses. Cheios. Medo, culpa, sabe? Eu vou para o inferno, eu tô no pecado e tal. E esses textos bíblicos, quando escapam, porque eles não são lidos, essas coisas não são lidas, a Bíblia não é lida assim, como eu estou lendo com vocês. Nas igrejas, não. Ninguém pega capítulo por capítulo assim, vamos ler, vamos entender isso aqui? Não. Eles pegam textos isolados, por isso que eu falei para vocês do Deuteronômio 18, que eles martelam em cima, e a pessoa abre o livro do Deuteronômio, parece que só tem o capítulo 18. Só tem ele lá. E ele sabe de cor e salteado. Mas aí, se você vamos destrinchar Deuteronômio, eles não sabem fazer. E quando alguém acaba se deparando com alguma dessas atrocidades e pega o padre ou o pastor, né, fala, me explica isso daqui, meu filho, não vamos questionar os desígnios de Deus. Está entendendo? Quem é você para dizer se Deus está certo ou Deus está errado? Você vai julgar Deus agora? Se Deus mandou matar, é porque estava ruim. Um dia desses eu peguei uma live, estava o arqueólogo, o doutor Rodrigo Silva, né, junto com um outro pastor. Eu procurei, gente, essa live que eu achei uma atrocidade. Esse outro pastor falou assim, olha, esse povo era tão mergulhado na idolatria, por causa de um templo que eu vou mostrar para vocês aí agora, que eles encontraram em Israel, há uns 5 anos atrás, foi encontrado um templo. Eu vou pedir para colocar já essa imagem, né? Eles estavam escavando Israel, gente, e apenas assim, uns 7 quilômetros de lá do templo, da onde era o templo de Salomão. E a narrativa bíblica é o seguinte, que depois do cativeiro da Babilônia, ou pouco antes, houve uma reforma em Israel, que eles limparam de Israel todo o culto pagão, todo o culto que não estava certo. Gente, lembrando que para o judeu, a religião cristã é um paganismo, entende? Não tem nada a ver. Eu não entendo como o povo quer juntar cristão com israelita. Sabe? Não estou falando dos judeus, né? Os judeus que são cristãos, que também eles fazem isso, né? Fazem uma junção. Mas o judeu mesmo, eles separam o cristianismo. Não tem nada a ver. Jesus foi um subversivo. Jesus ele não se enquadrava ali na categoria do Messias. Então, é um paganismo. Dá para entender isso? Então a gente vê muitos cristãos fazendo um combo meio complicado, sabe? Mas voltando para essa questão, esse templo, que era um templo da deusa Ácera e do deus Baal, ele estava do lado do templo de Salomão. Sabe a datação? Eles coexistiram. Dá para entender isso, gente? Então, quando a gente vai para a Bíblia e diz assim, olha, eles limparam tudo que tinha ali perto, não deixaram ficar nada que era dos pagãos, esse templo estava lá. E olha, pelos estudos que eles fizeram, quando Nabucodonosor ele chegou lá e destruiu o templo e levou cativo a elite israelita, né? A elite judaica, lá para a Babilônia, ele não destruiu o templo da Ácera. Sabe por quê? Eu acredito
Isso os arqueólogos falaram, o templo da Ácera e do Baal ficou, e o templo de Israel foi destruído. Por quê? Porque a Ácera, ela está lá dos babilônios. É a mesma coisa de se você chegar lá no México e pegar Nossa Senhora de Guadalupe, e aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Dá para entender isso? A mesma coisa. Então, imagine, os mexicanos vêm para cá e vão levar a elite presa. E aí eles vão destruir um monte de igrejas protestantes, centros de Umbanda, Candomblé, mas quando chega lá, Nossa Senhora Aparecida, não. Lá, aquele lá a gente não vai mexer, não, deixa lá. Por quê? Porque tem um paralelo com a Nossa Senhora de Guadalupe. Entende? Então eles ficaram pasmos de ver esse templo. Lá eles começaram a escavar para fazer uma avenida. Esse templo, esse lugar chama-se Tel Mutzah. Eles foram fazer uma avenida e quando eles escavaram 1,5 metros, encontraram esse templo. E resolveram, então, fazer um viaduto e está ali escavando e definindo um monte de coisas. Né? Tem mais imagens aí para mostrar, para vocês pesquisarem depois, gente. Procura o templo de Tel Mutzah. Olha só, eles faziam o sacrifício dos cardeiros, eles faziam o sacrifício dos animais. Né? Então, mostra que tinha um rito bem forte nesse templo, que estava ali cerca de 7 quilômetros do Templo de Salomão. Tem mais imagens aí? Olha aí. Os historiadores acreditam, os arqueólogos, né, que é uma representação do Baal e de Ácera, só do rosto. Mas a Ácera, ela é muito representada como uma mulher com seios bem grandes. Ela está com os braços assim cruzados. Geralmente não mostra os pés. Algumas imagens mostram ancas bem avantajadas, mostrando realmente que ela está ligada à vida. Os seios avantajados também estão ligados à vida. Então, ela era realmente cultuada como uma deusa, como uma mãe, uma Gaia, né? E assim por diante. Então, gente, o povo de Israel, eles nunca se afastaram do culto. A arqueologia mostra isso. Eles nunca se afastaram do culto dos cananeus. Nunca abandonaram Baal. E vocês vão ver isso no Antigo Testamento todo. Uma briga lascada, mas vocês estão de novo com esse Baal. Vocês viraram as costas para Javé, por quê? Vocês estão de novo com essa Ácera. É o pior. Abandona a Ácera. E o povo não conseguia. Não conseguia. Então, esse discurso que a gente está vendo aqui em Deuteronômio, para abandonar, né, o poste-ídolo, nunca aconteceu. Porque o povo nunca quis abandonar a Ácera. Nunca quis. Eu falei aqui numa das lives passadas, né, que quando o Império Persa chegou lá em Jerusalém, eles destruíram várias igrejas que tinham lá, isso no século VI, e quando eles viram a Igreja da Natividade, eles perceberam que o afresco que estava lá, representando os 3 reis magos, estavam com vestimentas de persas. E eles falaram, bom, vamos preservar esse lugar aqui, porque parece que um dos nossos caminharam por aqui. Percebe? Por isso que eu estou fazendo essa analogia com Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida, só para vocês contextualizarem bem, entenderem bem como as coisas funcionam. Então, o povo nunca abandonou esse culto à Ácera.